Olá, bom dia, tudo bem? Estamos começando mais um dia de encontro aqui do segundo episódio do Forjando um Legado. Esse é um programa que visa trazer para você condições de crescermos juntos, formando um legado de conhecimento, de melhorias, de algo a ser deixado para quem a gente gosta, para quem a gente ama e nos tornando homens melhores. Então eu te convido a orar comigo, a receber esse momento de oração. Pai, obrigado por esse encontro, obrigado por essa oportunidade que temos de aqui entre irmãos compartilhar contigo daquilo que trouxesse para nós, como ensinamento, como exemplo, como maneira de vivermos. Pai, te agradeço por esse tempo, agradeço por essas oportunidades que temos de fazer a tua leitura, de ter acesso ao teu conhecimento e de receber do Teu Espírito Santo a conduta para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Pessoal, eu queria trazer hoje para vocês uma palavra sobre paternidade. Eu entendo que a paternidade ou a falta de paternidade é uma das coisas que mais tem machucado famílias. Porque o homem, e sem ser machista, não se trata de ser machista aqui, tá? Mas o homem é a base da família. O homem dá a direção para a família. E quando falta essa direção, falta essa base, as famílias se destroem. E as famílias destruídas são um problema para a nossa sociedade. É uma disfunção da nossa sociedade. Quando a família é a base da sociedade. E eu entendo que o homem é a base da família. Ele tem que dar direção, tem que dar presença, tem que dar proteção, tem que dar o provimento. E quando falta isso numa família, ela sofre muito. Então, eu queria conversar com vocês sobre isso, sobre paternidade. Muitas vezes, você, homem, pensa que não está preparado para ser pai. Nós nunca estaremos preparados para ser pai. A gente vai construindo a paternidade, a função de ser pai, a condição de ser pai durante o caminho. Deus vai nos preparando ao longo do tempo. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos, tá? E hoje, meu filho mais novo está com 17, a minha menina tem 20 e o mais velho tem 21. Eu nunca fui pai de um homem de 21 anos, entende? Então, é uma novidade. Eu nunca fui pai de uma menina de 20 anos. Então, é um aprendizado constante. Daqui a um ano, vão estar com 22, com 21, com 18, e cada um deles vai ter uma história de vida diferente, um momento de vida diferente, para o qual eu ainda não tive a experiência de conduzir como pai, de estar presente como pai. Então, à medida que os filhos vão crescendo, sempre há um novo aprendizado. Quando eles tinham 5 anos de idade, eu nunca tinha sido pai de um menino de 5 anos de idade. Mesma coisa quando eles tinham 14, 15, 18, entende? A gente está sempre aprendendo. A vida inteira iremos aprender tudo o que a gente faz na vida. Então, ser pai é um ato de amor. Ser pai é um ato de construção. E essa construção a gente deve fazer buscando sempre a presença do Espírito Santo a nos conduzir. Porque aí a gente vai estar sempre sendo amparado, ouvindo de Deus aquilo que Ele tem para nós em relação às atitudes que a gente deve ter para conduzir a nossa vida, a nossa família e forjando o nosso legado, né? Então, um ponto que eu queria tocar é que ser pai não é só colocar o pão na mesa, comida na mesa. Ser pai é deixar uma marca, é formar pessoas. A gente, como pai, tem que estar presente, não só fisicamente, mas presente no incentivo, presente na, no olho, no conversar, no estar se tornando presente, se mostrando presente nas coisas do dia a dia, entendendo os processos dos filhos, entendendo as dificuldades que eles estão passando, perguntando
como é que as coisas estão acontecendo na escola, no trabalho, com a namorada, com o namorado, enfim, é estar presente de verdade. Essa, essa presença junto aos filhos vai moldando o caráter deles. Eles podem até, em algumas fases da vida, não gostar, não quererem, quando estão formando a sua personalidade, na adolescência, até uma vida adulta mais jovem, né? Existe uma necessidade de formar a sua independência. E é normal, está tudo certo. Mas a presença, as perguntas, o convívio, isso faz toda a diferença. E convívio, eu não falo tem muita gente que às vezes trabalha longe. O homem trabalha com transporte, é caminhoneiro, passa viajando, trabalha embarcado, trabalha em outra cidade, passa a semana fora trabalhando, vem para casa fim de semana. Mas são situações que podem acontecer. Mas mesmo essas situações permitem uma ligação, permitem um contato, permitem uma mensagem, hoje com todos os recursos que a gente tem de comunicação, não há sentido em ter desculpas para não se manter presente. Há muitas formas de se manter presente na vida dos filhos. Talvez você hoje seja um pai que não tenha tido essa experiência com seu pai. E talvez isso tenha lhe trazido alguma dor, algum machucado que te faça ser um pai talvez não tão presente, não tão ligado nos seus filhos. Mas é importante você entender que o que você viveu não quer dizer que seja o que seus filhos têm que viver. Você pode mudar a história a partir de você. Sempre há a possibilidade de se construir uma situação nova, todos os dias. A gente, como eu falei antes, sempre acha que não está pronto, né? Sempre acha que tem que aprender mais. Às vezes não acha que é o momento de ter o filho. Mas a maioria de nós aprende fazendo. E com Deus a gente não anda sozinho. A gente sempre tem a opção de contar com a ajuda do nosso Pai maior, né, que é Deus. Em Malaquias 4:6, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Deus se revela como pai, não como patrão, chefe ou juiz. Isso já diz muito. O modelo de paternidade vem dele, vem de Deus. Quando o coração do pai se volta para o filho, começa a cura da casa, da geração, da história. É o coração da gente que importa, que nos coloca perto dos filhos. E é estar com o coração perto deles que os toca e que os muda, e que os conduz para uma vida mais segura, mais alinhada, mais próspera em todos os sentidos. São 3 coisas que não podem faltar num pai de verdade. Presença. E não é sobre a quantidade de tempo, é sobre qualidade de tempo. É aquela conversa, é o olho no olho, é o perguntar dos assuntos do filho, é o se inteirar das suas necessidades, é o se inteirar das dores que ele está passando. Para a gente, muitas vezes, a situação que o filho está passando, ela é muito simples, né? Porque a gente já passou por coisas piores. Então, aquela situação que eles estão passando, que para eles é um problema, para nós a gente tira de letra, é muito fácil resolver. Mas para eles aquilo é um problemão, aquilo é uma situação difícil. Então, se colocar no lugar do filho e ter a empatia, ter a capacidade de entender que aquele problema que ele está passando é uma coisa que para ele é importante, para ela é importante, faz toda a diferença. Ser presente é se doar, é estar perto emocionalmente, não só fisicamente. É dar aquele abraço, sim, é dar aquele carinho, sim, mas é estar se fazendo presente. Tem muito filho que cresceu com o pai dentro de casa, mas nunca se sentiu visto, né? Nunca se sentiu amado, nunca se sentiu tendo aquele pai presente de verdade. Se você é esse pai, você pode mudar essa história, você pode ter uma conversa com seu filho. Olha, filho, eu acho que eu não estou me fazendo presente da maneira que eu gostaria. Vamos mudar esse negócio a partir de agora. Eu quero estar mais junto de ti, eu quero estar mais perto de ti, eu quero te entender mais. Sempre é a hora de mudar, sempre é a hora de poder iniciar um novo processo. Uma outra coisa que não pode faltar num pai de verdade
é direção. Pai, o que eu faço? Se você nunca ouviu isso, talvez o seu filho nem saiba que pode perguntar. Entende? O pai tem que estar disponível para o filho poder perguntar. Tem que estar pronto para responder as perguntas que ele faz. E ele tem que ter vontade de fazer essas perguntas. Tem que se sentir à vontade de perguntar as coisas. Talvez ele não pergunte para você em todas as áreas. Cada um de nós tem uma forma diferente de ser, uma forma diferente de agir, uma forma de... Tem valores, cada um de nós carrega conhecimentos diferentes, né, experiências de vida diferentes. Meu pai, por exemplo, eu sempre conversei muito com ele sobre negócio. Era aquele ponto forte do meu pai, meu pai era muito empreendedor e foi um pai muito presente, muito bom. Tenho uma experiência muito boa de paternidade na minha casa. E ele sempre, mas os meus assuntos com meu pai eram assuntos de trabalho, de negócio. Sempre gostei muito de empreender também, veio dele isso, eu acho. E eu tinha muita afinidade com ele nessa área. Então, sempre que eu ia fazer algum negócio, eu perguntava para ele. E eu não perguntava para ele assim, ô pai, o que tu acha de fazer tal coisa? Eu comentava com ele. Ô pai, eu vou abrir, vou fazer tal negócio, vou vender esse carro aqui, porque tem essa situação e tem aquela situação e eu acho que eu vou fazer um bom negócio assim, então eu vou fazer isso aqui. Comentava com ele assim, sabe? Então, o que ele ia dizer? Daí ele dizia, daí ele pensava, ele era muito calmo, né? Pensava, falava, eu acho isso, acho aquilo, quem sabe assim, quem sabe assado. Daí eu refletia sobre o que ele tinha me dito e agia, né, da maneira que eu tinha entendido que era a visão dele. Então existia uma afinidade muito grande, não era uma formalidade, não era uma coisa assim, pai, quero um conselho sobre tal coisa. Não, a gente conversava e eu contava o que eu ia fazer. E ele, do jeitinho dele, ia me conduzindo, ia falando o que ele achava, fazia perguntas. Mas tal coisa, tal situação, e se trocar esse carro, vai ter que financiar? Tens o dinheiro para pagar à vista? Como é que vai ser? E quanto vai custar isso? Vale a pena? Então, me fazer pensar, sabe? E o teu carro vale quanto? Então, ele sempre tinha uma palavra de entendimento. Eu sempre me senti muito seguro de poder conversar as coisas com ele. E eu tento ser assim com os meus filhos, sabe? Eu tento ser aquele pai que pode ter as respostas que eles precisam. Mas é a minha maneira de ser, né? E nem sempre, né? Nem sempre, ou talvez muitas vezes, eu não tenha conseguido ser esse pai calmo, né? Esse pai ponderado, esse pai pela minha maneira de correr, de ser agitado, de tocar minhas coisas, né? Talvez eu não tenha sido como meu pai foi comigo. Eu não tenha sido aquele cara mais calmo, mais delicado, vamos dizer assim. Mas cada um faz um jeito e a gente aprende ao longo do caminho, certo? Mas o importante é você estar disposto, estar com o coração aberto para dar a direção que o seu filho precisa. Identidade é outro ponto, tá? Esse é o meu filho amado. Foi isso que Deus falou sobre Jesus. O pai que afirma, que valida, que encoraja, forma filhos seguros. Todo filho precisa ouvir: eu tenho orgulho de você, ou você é importante para mim. Todo filho tem que se sentir amado. Eu falo para os meus filhos sempre que eu posso: eu te amo, eu te amo. Eles sabem disso, eles sabem que eu amo eles. E eu falo que eu amo eles. Isso tem que ser dito. Diga para o seu filho: eu te amo. Talvez no começo seja difícil, porque você não está acostumado a falar esse tipo de coisa. Mas é importante, é muito importante falar com a boca, com a sua boca, para o seu filho, para a sua filha: eu te amo, eu sou teu pai e eu te amo. E às vezes a gente vem de uma família, vem de um pai que não foi assim, né? E nem todo mundo teve um bom pai. Às vezes foi ausente, foi frio, foi duro demais, ou simplesmente não sabia como ser pai. Muitos homens não sabem como ser pai. E como falei antes, a gente não sabe como ser pai para o filho que temos hoje. Porque nunca tivemos um filho, quando é o primeiro filho, com a idade do filho que temos hoje. E as necessidades, e as vontades, e as situações
de uma criança de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, são totalmente diferentes. E a gente, muitas vezes, não está preparado para essa situação, para essa fase da vida deles. Mesmo quando você tem mais um filho, segundo filho, terceiro filho, não é igual, eles nunca são iguais, eles nunca têm as mesmas necessidades, eles nunca têm as mesmas dores, as mesmas vontades. E a gente tem que estar disposto a aprender como conduzir cada situação dessas. Deus não erra, né? Deus é o Pai perfeito. A gente pode ser curado como filho para conseguir ser um pai melhor. Então, a gente quando se coloca na posição de filho de Deus, filho amado de Deus, e entende a paternidade de Deus, aí a gente começa a ser curado para poder trazer a paternidade para os nossos filhos. E como é que faz agora, né? Assim, como é que a gente pode crescer nesse sentido? Comece do jeito que dá, dê um passo, fale que ama, diga que quer mudar, que quer ser um pai melhor, externe a tua vontade de ser um pai melhor, de estar presente para o seu filho. Ore com eles, fique junto, encoraje, escute. Quer dizer, a gente muitas vezes não consegue, não sabe, né, o que dizer, o que fazer, mas ore, entregue a Deus. Tudo aquilo que a gente não consegue resolver por nós mesmos, a gente pode entregar para Deus. Jesus é o nosso Salvador e nosso guia, nosso irmão mais velho, nosso modelo. E Ele pode, sempre que você pedir, Ele sempre pode te ajudar nas coisas que você não sabe como resolver. Então entregue para Deus, entregue para Jesus. Olha, eu não consigo resolver a minha situação com meu filho, eu tento conversar, tento ser melhor, mas a gente tem uma diferença que não consegue resolver. Entrega para Jesus, ore sobre isso. Se você puder orar com o seu filho junto, melhor, muito melhor. A oração une as pessoas. Mas se você não puder orar com ele, ore sozinho, entregue para Jesus. Jesus amado, Pai amado, eu não tenho condição de conseguir resolver tal situação, me ajuda, eu entrego para Ti, eu consagro a Ti essa dor, essa situação, me ajude a curar. E Ele vai te curar. Tudo aquilo toda oração que é alinhada com o propósito de Deus, ela se cumpre. Toda oração que é alinhada com o propósito de Deus se cumpre. Então, ore com vontade, com fé, com entrega. E a paternidade, exercer a paternidade, é a vontade de Deus para todos nós homens. Então, esse pedido jamais será negado por Deus. Ore e peça a formação, o auxílio, a compreensão, o conhecimento do Espírito Santo, e Ele vai te encontrar, Ele vai te entregar. Eu acho que ser pai é um dos maiores privilégios que um homem pode ter, mas também é uma das maiores responsabilidades. A gente tem eu vou dizer, é responsável, né, por criar essa vida, por formar esse homem, essa mulher que Deus nos entregou para cuidar. Então, ser pai é uma coisa maravilhosa. Eu não vejo assim uma outra... Eu mudei totalmente a minha maneira de ser depois que eu fui pai. Eu mudei totalmente a minha maneira de ver o mundo, de entender a minha posição no mundo depois que eu comecei a ser pai, depois que eu fui pai. Então, eu acho que o maior privilégio que eu tive na vida foi ter sido pai. E essa condição de paternidade nos faz crescer muito, como homens, como maridos, como cidadãos, como tudo na vida. Esse assunto é um assunto enorme, né? Eu estou falando aqui 15, 20 minutos sobre um assunto que é possível escorrer, acrescentar, crescer, né? A gente poderia falar dias sobre paternidade. Tem muitos e muitos livros que tratam sobre paternidade. Essa pincelada que eu dei aqui
é só um incentivo, talvez, para que você procure os meios que podem te ajudar a se tornar um pai melhor. Se você já é pai, se forme como pai, procure conhecimento, procure bibliografia, procure livros, procure se inteirar das maneiras de como interagir com seu filho, de como orientar o seu filho, sua filha, como trazer a sua paternidade a um nível de realidade. Como é que você faz ser pai de verdade? Procure se informar, procure entender, procure ler sobre esse assunto. Muitas vezes a gente estuda sobre vários assuntos, sobre economia, sobre fisiologia, sobre biologia, sobre política, sobre N assuntos. A gente procura se inteirar, procura fazer cursos, faz faculdade para aprender algum assunto. E vai ser pai, que é uma função que a gente exerce muitas vezes durante 30, 40, 50, 60 anos. Qual é a formação que a gente faz, que a gente busca para ser pai? Existem cursos, existem profissionais, existem livros, existem muitas maneiras da gente se melhorar como pai. Eu acho que essa é uma conduta que deve ser buscada, sabe? A gente pode crescer muito sendo pai, sendo presente na vida dos nossos filhos. Então eu te incentivo a procurar ser um pai melhor, a entregar essa tua necessidade de ser um pai melhor para Deus, a pedir ajuda para Ele te conduzir. Pai amado do céu, como eu faço para poder ser um pai melhor? Faça esse pedido, ore e peça, e entregue para Ele. E você vai se sentir, vai perceber como Ele te fortalece, como Ele te dá os caminhos, como Ele te mostra quais são os passos que você deve dar como um pai de verdade. Eu gosto muito desse tema, eu gosto muito de falar sobre isso. É algo que me motiva muito a falar e a escrever e a debater. Mas nosso tempo hoje já está encerrando e eu quero orar com você para que você possa receber uma nova visão de paternidade. Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado por esse encontro, obrigado por essa possibilidade de juntos aqui crescermos na Tua Palavra. Pai, eu te peço que nossos irmãos que estão assistindo agora sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que eles possam receber de Ti aquele toque, aquele ensinamento, aquele conhecimento necessário para que se tornem pais melhores, para que se tornem homens melhores, para que forjem um legado maior de paternidade, de crescimento dos seus filhos, de ensinamento, de presença. Pai, eu abençoo a vida de cada homem que está aqui assistindo, para que eles possam receber a Tua unção de paternidade. Tu és o Pai maior, Tu és aquele que nos cura, que nos cuida, que nos cria. Pai, transfere essa unção de paternidade para cada homem que assiste esse conteúdo. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Eu agradeço muito o tempo de vocês e amanhã teremos um novo encontro. Que Deus abençoe vocês. Amém.